Mais um dia de podcast aqui no Liderança e Entretenimento. Eu, Tárcia Gonzalez e Julinho Alves temos uma convidada mais que especial, Fernanda Brum. Fernanda, conta para nosso público quem é você. Primeiramente, agradecer aos dois, Julinho e Tárcia. É uma honra estar aqui hoje para a gente poder dividir esse espaço aí para falar principalmente nesse mês aí das mulheres, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Brum. Tenho 47 anos, sou mãe do Antônio, uma criatura espetacular, o amor da minha vida, que me dá sentido. E sou psicóloga, trabalho com a psicologia aí há 23 anos, então eu já tenho um longo percurso aí dentro da área. Fiz a minha formação clínica em psicologia, né? No curso a gente tem as escolhas, né? Então eu fiz a clínica. E, posteriormente, a gente não para, né, Tássia? Depois disso, a gente vai estudando, a gente tem que estar em busca constante, né, de conhecimento, atualização. Então, a pós-graduação, né, eu fiz em especialização em psicoterapia de casal e família, foi onde realmente eu me encontrei aí dentro da psicologia. E tenho especialização em saúde mental da criança e do adolescente também. E, como eu sou uma pessoa que amo viajar, eu falo que o melhor investimento da vida são as viagens que a gente faz, né? Porque são conhecimento que ninguém nos tira, né? A gente absorve aí e fica conosco para sempre. E eu já tive oportunidades em fazer também, logo depois que eu voltei do meu intercâmbio, logo no início, né, do curso, eu fiz alguns cursos fora também. E hoje eu atuo, né? Hoje não, né? Atuo desde então, desde a minha formação. Tem 23 anos que eu atuo dentro do consultório e há 22 anos, 2 décadas, que eu sou membro da psicologia dentro da clínica da criança e do adolescente do Hospital Belo Horizonte. Anteriormente, eu fazia um trabalho dentro do hospital mesmo, né, com CTI, internação, mas hoje eu mantenho só no ambulatório. Você falou da viagem, é engraçado. Uma vez eu ouvi que a viagem, quando você viaja, você alonga a vida, né? Sem dúvida. Porque um dia ele é muito mais longo, então você sente que você está alongando a vida. Não, e tudo muda, né? Eu falo que viagem, assim, é isso que a gente absorve, que ninguém nos tira, né? E conhecer cultura, conhecer outros lugares, né? Até amplia, né, nosso horizonte. Eu penso, quando eu voltei mesmo, né, do meu intercâmbio, deu um leque, assim, abriu para mim, né? Possibilidades da nossa cabeça, né? E quando a gente viaja, a gente observa as coisas que no dia a dia, na nossa cidade, a gente não consegue observar, né? Exatamente. A gente olha para o céu, a gente olha para os detalhes. Não que na nossa cidade não tenha tantas coisas lindas, mas às vezes a gente vai lá fora para poder ver o que tem no mundo, né? Sim. É muito bom mesmo. Fernanda, olha só, você tem uma estrada aí sensacional de muitos anos de trabalho. Quando eu começo a pensar nisso, não só a psicologia, mas qualquer escolha, quando a gente está na época da adolescência, a gente tem que ter assim, muita boa vontade de nos conhecer, de saber aquilo que a gente deseja. A gente tem que ter coragem para poder tomar decisões. Às vezes, essas decisões são tomadas pelos nossos pais ou por outras pessoas, influenciadas por outras pessoas. E depois que tomada essa decisão, a gente tem que ter perseverança, a gente tem que acreditar que a gente consegue, porque muito vão ser os desafios. Então, a gente tem que ser otimista, acreditar na gente e, principalmente, ter fé. Quando você escolheu o curso de psicologia, como que foi para você? Porque eu também sou psicóloga e a gente sabe que a desistência é muito alta e que a dor também que a gente vive durante os 5 anos é muito grande. Você passou por isso? Como que foi com você? Passei por muita dor, muito sofrimento. Antes, né, e depois da escolha. A gente entra muito cedo, né? Eu entrei na faculdade com 19 anos, né? Então, na realidade, assim, eu desde criança, né, algumas pessoas falam assim, eu sempre quis ser médico, né, arquiteto. Eu não sabia disso antes, não, né? Na realidade, eu fui assim galgando, mas assim, eu sou filha de psicanalista, então eu brinco, né, que assim eu faço análise desde gestação. Então, a coisa que eu mais gostava, né, me fascinava muito. É claro que não tão criança, né, mas posteriormente eram minhas terapias. Então, eu adorava. E o interessante, assim, eu adorava mudar as abordagens. Mas, naquele momento, eu não sabia que era isso, né? Posteriormente, que eu fui ter essa maturidade de identificar que talvez seria isso, assim, eu querer conhecer um pouquinho, assim. Eu sou apaixonada com gente. Eu falo que eu amo gente. Então, assim, eu quero estar junto, eu quero estar perto. E, desde criança, assim, eu sempre... Me fascina muito essa questão de
saber, né, do outro, né, das relações, isso me fascina muito. Então, desde antes eu já queria alguma coisa relacionada aí ao humano. Então, a gente, né, vai amadurecendo, e aí, na época da escolha, eu queria 2 coisas: ou psicologia ou arquitetura. Uma coisa nada a ver com a outra, Não, né? mas é impressionante, eu também. Arquitetura e eu também? Fiz, e eu fiz aquele teste vocacional e deu arquitetura. Olha, Impressionante. ó, Eu não fiz arquitetura, mas coincidência. eu consegui me aprofundar bastante, construindo Sim. um pouco das coisas na minha vida, né? Sem Participando. dúvida. Gestando, né? E Mas arquitetando mesmo. Quando você constrói uma casa, quando você constrói algo, tem muito a ver com você mesmo. Sem dúvida. Né? É um projeto seu. É um seu, projeto né? seu. Exato. De se encontrar, de descobrir o que você gosta. Sim. Eu acho que tem tudo a ver isso. Olha, então você que está aí para fazer arquitetura, pense também em psicologia. Sim, pode ser que seja um caminho. E aí? E aí, na hora H, eu optei por psicologia. E aí, fui. E aí, no decorrer do curso, é interessante que aí eu fiz a opção pelo curso. Aí, no decorrer do curso, eu sempre fui, né, como eu coloquei, muito comunicativa, gostava de gente, gosto, né, de gente, gostava muito de estar, né, com pessoas sempre. Eu era da comissão de formatura da minha turma. E aí a pessoa que fez a minha formatura me chamou para assumir a pasta de formaturas da empresa dela, da empresa de eventos, que ela ia largar e ia ficar só com os outros eventos, aniversários, 15 anos. E era uma empresa grande e com muito glamour, vamos dizer assim, né? Então, eu não pensei 2 vezes. E eu sempre fui muito inquieta, curiosa, sempre trabalhei desde cedo. E logo quando eu já voltei do meu intercâmbio, já arrumei várias escolas para dar aula de inglês, já estava dando aula de inglês, eu nunca consegui ficar muito parada. E então, aí eu assumi a questão dos eventos e fui. E aí, paralelamente a isso, eu estava fazendo eventos também e tal. Até que eu formei, e aí a gente começa a ter uma pressão interna, né? De fazer uma escolha, eu não posso fazer as 2 coisas, né? Mas até no início vai dando. Aí eu realmente entendi que daria, porque eu falei, vamos arriscar. É aquilo que você falou da perseverança, né? Se eu não tentar, como que eu vou fazer? Abri lá, amadora, né, recém-formada e desempregada, o consultório de psicologia. E aí eu esperava, né, uma vez por mês o telefone tocar, né, esperava, né, algumas indicações, aí algumas pessoas me pediam algumas orientações e eu ali. Mas eu estava ali, mas ao mesmo tempo eu não queria só ficar ali, sentada no consultório de manhã e de tarde, vivendo o ócio mesmo, né? Em relação a isso, e continuei o trabalho com os eventos. É engraçado que de 2001 para cá, teve um grande aumento, né? Hoje eu vejo todo mundo falando, eu faço terapia, homens, Sim. meus amigos, eu já fiz. Então, nessa época não era um negócio normal, Não. né? Pelo de jeito contrário, nenhum. era um tabu, né, Era um tabu. também. Você vai no terapeuta, você vai no psicólogo, doente. você tem Exato. problema. E quantas vezes eu escutei, doido. exato, quantas vezes eu escutei, né? Às vezes, o pessoal é interessante, né? Tem a antessala, o pessoal ficava preocupado, quem que ia encontrar na antessala. Às vezes dava um espaço maior, era interessante Porque isso, a pessoa não podia saber que você estava aí na Exato. terapia. E adolescente, quando você citava, às vezes, eu atendo algumas pessoas, né, da sua escola, por exemplo, tremia nas bases, né, assim, no sentido assim, de ter medo mesmo, né? Então, era É o tudo medo do muito... julgamento o tempo todo. Exatamente. Será que eu estou aqui, né, fazendo terapia, eu tenho problema? Exato. E hoje é o contrário, né? Saúde mental, todo mundo sabe que precisa de ser cuidada, olhada. Sem dúvida. Tanto quanto você olha o seu corpo, tanto quanto você olha a sua espiritualidade, você tem que olhar para a sua saúde mental. E hoje é o contrário, né? Todo mundo quer fazer terapia. Porque hoje eu sinto muito, né, nos meus clientes mesmo, o prazer que eles têm, né? Não só de fazer a terapia em si, que apesar de ser doída, não quer dizer que são flores, né? A gente que passa por isso também pelo processo, faz o processo e passa pelo processo, a gente sabe que é dolorido, né? Isso é um negócio que o pessoal tem um misunderstanding, né? Em português agora fugiu. As pessoas não entendem que autoconhecimento não é gostoso o tempo todo, não, né? É dolorido, não, é dolorido demais. É feio. E quem disse que a gente quer? A gente quer só mostrar nosso lado bonito. E é muito mais fácil você não buscar o seu autoconhecimento. Sim. Então, é cômodo você acreditar naquela verdade que você impõe para você mesmo, ou até mesmo que a sociedade te impõe. Então, hoje, as máscaras elas começam a cair. Eu acho, inclusive, não sei se você concorda comigo, que a tecnologia trouxe isso, essa necessidade da verdade. Sim. Porque antes, você podia fazer vários papéis e, às vezes, não ser denunciado. Então, ou seja, você vivia de uma forma num lugar, de outra em outro lugar, você tratava uma pessoa de outro jeito, você tinha um transtorno, mas ninguém sabia. Sim. E hoje, com as redes sociais, você não tem mais como
fazer tudo o que você quer e não ser percebido, né? Sim. Então, ou seja, a denúncia, ela acontece o tempo todo. O tempo todo, até sem você perceber, Até né? sem você Até perceber. sem você se expor. Não que você esteja sendo julgado, mas quando a pessoa, e é importante saber, precisa de ajuda, ela não tem consciência do que ela está passando. Sim, sem dúvida nenhuma. Do transtorno que ela tem. Exato. Eu Porque lembro, a gente conta historinha para a gente mesmo, né? Para querer acreditar na situação confortável que a gente está. Né? Então, a gente constrói. Né? Eu lembro uns 10 anos atrás, quando começaram a falar sobre transtorno de pânico. Né? E aí todo mundo começou a falar, nossa, eu passei mal. Eu lembro de um amigo que falou assim, eu passei mal, eu estava no shopping, de repente meu braço começou a formigar e eu achei que eu fosse morrer e eu fui para o hospital e eu tinha certeza que eu ia morrer e aí eu descobri que eu estava com transtorno de pânico. E aí contava isso para todo mundo. E era um cara, assim, super ativo, sabe? Que tinha uma vida muito legal e fazia um monte de esporte. E aí, de repente, ele falou do transtorno de pânico que ele teve. E aí as pessoas, os artistas, as pessoas públicas, começam a assumir. A dizer, exato. E aí muda. Te dá mais coragem, né? né? Te dá mais coragem. De colocar, você fica mais, né, exposto de uma forma leve, né? E não pesada. Te permite, né, sentir algumas coisas também. Não, é muito importante entender que não existe nenhum ser humano perfeito. Não, de forma alguma, Então, pelo contrário. Existem, né, algum tipo de transtorno e pelo menos uma vez na vida você vai sentir uma angústia, Sem dúvida. um processo de quase depressão, Exato. o luto. Sim. Né? E cada um com o seu qual, né? E muitas vezes a pessoa tem, mas também ela não sabe que tem. E aí acontece algum evento extraordinário ou algum gatilho, e aí vai ter essa exposição, né? De certa forma. Você falou o negócio da denúncia aí, eu ouvi uma frase fantástica esses dias que o fato de eu não poder falar uma coisa não impede que eu pense ela. Claro. Perfeito, é isso mesmo. Então, esse negócio da denúncia aí, de você ficar regulando todo mundo, o que você pode falar, o que você não pode, beleza, eu não falo, mas eu estou pensando. Exato. O que é pior? Exato. Mas o que não é dito é imaginar. Mas em algum momento você não consegue controlar nem seu próprio pensamento. Exato. E aí você se denuncia, Sim. entendeu? Você se denuncia e alguém percebe. Porque é a nossa mente, a gente não tem controle. A gente acredita que a gente controla, né? Mas a gente não tem controle algum, né? Aí você vê, às vezes, hoje, pessoas públicas, né, como artistas e tudo, passando por essa situação. Sim. E aí até voltando depois publicamente, assumindo que precisam de ter um cuidado maior, né? Sim, é isso mesmo. Você vem atuando por 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas. Qual a grande diferença que você notou de demanda mesmo no jovem, no seu consultório, de 2001 para 2024 agora? Nossa, eu vou te falar que eu senti uma diferença muito grande, né? E eu que trabalho com criança também, a gente vê uma diferença muito grande, até em criança também. Né? Então, assim, hoje, sem dúvida nenhuma, né? Hoje eu percebo os jovens aí de uma forma, assim, uma inquietude muito grande, né? Porém, com um vazio extremo, apesar deles terem muitas coisas para conhecer, a gente ter acesso, né, à tecnologia, dominar a tecnologia, eu acho que falta muito conhecimento, afeto, vínculo. É triste dizer, né, mas hoje eu percebo muito nos jovens uma falta mesmo assim de vínculo, até de valores mesmo, sabe? E a gente percebe uma diferença muito grande, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, né, no consultório, a demanda maior é a ansiedade. Ô, Feia, mas se nós somos um resultado daquilo do social que nós temos, né, da nossa vida, do nosso mundo, esse problema ele não está no jovem, ele começa em casa. Claro, sem dúvida, né? Porque é aquilo que a gente coloca, né? Nós somos sintoma dos nossos pais, né? Tudo começa em casa, tudo começa com a educação, né? Com os pais, ou os responsáveis, ou quem ali, de certa forma, a criança ou o jovem vai identificar, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho num todo, né? Por isso que a psicoterapia sistêmica me fascina, né? Porque é o sistema, é um todo, né? É aquilo que a gente herda dos nossos pais, associado com o que a gente vive, né? No nosso meio, no dia a dia, e com, né, o mundo mostrando para a gente, né? Então, engloba tudo isso, né? E quando eu falo da ansiedade, só explicando assim, que na realidade todos nós somos ansiosos, né? Uhum. A gente precisa da ansiedade para viver. Né? Então, o nosso corpo aí, ele denuncia, né, várias vezes aí nossa ansiedade aí, é um estímulo que o cérebro dá para a gente de defesa. Até esse ponto, até para nos proteger. Okay. Exatamente. Agora, quando é um excesso de ansiedade, é onde começa a trazer os prejuízos.
É onde que a gente tira, né, da nossa rotina diária, né, a espontaneidade do que a gente fazia as coisas, né, nos paralisa, né, nos impede aí de vivenciar de uma forma que a gente vivia antes. Né? E aí é onde vem os transtornos. Existem vários transtornos, né, da ansiedade, né? Tem o toque, né? Tem o que é o mais paralisante deles, né, que é o transtorno do pânico, que realmente é aquele que paralisa, né? A pessoa pifa. E é interessante que a ansiedade, principalmente hoje no mundo que a gente está vivendo, ela vai caminhando e você está indo nesse mundo de alta performance, de conhecimento, porque, né, na nossa época lá atrás a gente conhecia as coisas, fazia uma pós-graduação, lia um livro. Hoje eu falo, eu queria ter uns 20 anos mais antes, né? Queria ser mais jovem para dar conta de tudo que hoje é oferecido, que até então a gente, né, não sabia o que era oferecido. Eu tenho essa mesma sensação. Eu falo assim, será que eu vou ter tempo para poder ler tudo que eu quero ler? Porque é muita coisa, né? Antes não tinha. Então, assim, isso aí é a ansiedade que é produtiva. Mas aí a gente vê a ansiedade acontecendo também, é o que eu brinco, né? Eu brinco muito com o meu menino. Na nossa época, né, Páscoa, só tinha 2 ovos de Páscoa que você escolhia, X ou Y. Era aquele e era a sensação. Gostinho de parafina. Pão, chocolate. Aquele guarda-chuva. Então, na realidade, assim, hoje, os meninos não sabem o que eles querem, porque a diversidade de coisas é tão grande, né, que o vazio, ele instaura, e aí, cadê o desejo? Porque até não é nem na Páscoa que ele vai descobrir que existe aquilo, né? Existia antes. Né? A gente vê isso em tudo, né? Papelaria, eu fui comprar o material do meu menino agora no início do ano, mesma coisa. Né? Tem um caderno, lápis, é só o caderno. Tanto estojo, é tanta borracha diferente. Você fala, meu Deus, né? Quantas escolhas. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, e é importantíssimo isso que você falou no início. Né? A gente ter essa persistência de seguir. Né? Em frente, dentro daquela escolha que você fez. Exatamente, que é o que a gente está falando da minha escolha, né? Que eu até não finalizei nesse sentido aí, né? Eu poderia muito bem falar, não, estou com consultório ocioso aqui, está passando 1 ano, 2 anos e tal, não tem ninguém, vou partir para outra coisa, vou arrumar um emprego de carteira assinada, vou partir para outra coisa. Mas eu queria ver qual é, né? Eu desejava, né? Então, foi onde que aí, efetivamente, eu brinco que, né, fechando a outra pergunta, que a psicologia me escolheu, né? Que aí eu tive que tomar uma decisão. Foi quando eu fui chamada para o hospital para trabalhar abrir um serviço de psicologia lá dentro da clínica, né? E aí, realmente, aí não ia dar para fazer as duas coisas. Né? E aí é interessante que aí eu senti, na maturidade, né, o que o evento me fascinava, que era festa, alegria, glamour, era a completude do outro, né? Isso é muito bacana, assim. E aí, na realidade, eu estava um pouco insatisfeita, apesar de tanta beleza e alegria que eu sentia também. Mas aí eu descobri, eu queria que era a realidade humana. A realidade humana. Era o sofrimento. Porque os eventos eram apenas fragmentos da realidade humana. Além dos fragmentos, nem sempre é a realidade, nem né? sempre. É a fuga. É a fuga. Aí a festa é linda, maravilhosa. Aí você vai ver por trás da festa e os bastidores lá, da festa da família, desculpa. Né? Como é que funciona? Então, assim, aí isso eu acho que foi um marco assim, na minha decisão. Que foi difícil, eu poderia ter optado pelo lado mais cômodo. Realmente, dentro da psicologia, você tem que gostar mesmo, porque não dá para fingir que você gosta. Não dá, não. E o autoconhecimento nosso tem que ser a base de tudo, né? Sem dúvida. Eu vou aproveitar que eu estou com 2 psicólogas, né, do meu lado, uma da esquerda, outra da direita. Eu estava viajando com a minha prima esse final de semana, 2 horas e meia, assim, conversando bastante, trocando ideia boa dentro do carro. E a gente lembrando, tipo, coisa que a gente fez, tipo, 15, 13 anos atrás. E era sempre, tipo, todo final de semana a gente reunia, fazia alguma coisa, ou ia para um interior, para uma festa. A gente nunca estava em casa, tipo, no celular, alguma coisa assim. E eu vejo que hoje se fala muito na solitude, né? Muito. Mas eu não sei se é uma solitude, porque você nunca está sozinho. Sozinho. Sim. Sozinho é tipo, você pegar o celular e colocar aqui, né? Mas você abre mão de estar numa comunidade, fazendo alguma coisa com pessoas, né? E eu não sei se isso é bom, entendeu? Essa conversa que a gente teve, eu comecei a pensar isso, falei, a gente fazia tanta coisa, tipo, a gente pensando assim, nossa, um final de semana a gente fazia isso, no outro aquilo. Hoje em dia, todo mundo está tranquilo em casa, assistindo na televisão ou no celular. E eu acho que isso contribui para esse aumento, né, da ansiedade. Sem dúvida nenhuma, né? Porque hoje a gente vê que, assim, antigamente era uma liberdade criativa, né? Realmente, você criava, não tinha nada para fazer, você inventava. Eu não tinha coleguinha para brincar, para pular corda, que eu adorava, eu punha as cadeiras. 2 cadeiras lá em casa e pulava corda com a corda no elástico, com o pé na cadeira, né? E aí a gente criava, né? A gente movimentava. Hoje em dia, com tanta opção também, vem muito da solidão. Né? É o vazio, é você poder, né, estar no meio de muitas pessoas, mas se sentir extremamente
sozinho. E isso acontece muito, eu vejo muito isso no consultório, né? Porque vem muito dessa questão da falta de desejo. Hoje eu penso que o que é muito perigoso, né? E a gente tem que pontuar muito essa questão do que é positivo dentro da tecnologia e do que não é. E dessa variedade de coisas, né? Porque a gente não sabe escolher, né? Então, a gente não tem esse tempo nem para escolher, porque não só temos o medo do julgamento, mas aquilo que a gente escolhe nunca vai ser bom o suficiente ou nunca vai ser o bastante, porque tem lá a rede social para te mostrar, né, que existe algo melhor. E que, ok, que existe algo melhor, a gente tem que buscar, mas o que na realidade não é. Né? Não quer dizer que uma coisa é mais cara, por exemplo, que ela tem mais valor, né? Sem dúvida alguma. Né? E hoje em dia a gente vê muito isso, não só nas crianças, mas até nos pais. Eu vejo crianças chegando hoje no consultório e a gente fala muito disso, né, de criança no celular, jovem nas telas, mas também existe outro lado, né, pai e mãe. Né? Hoje em dia, né, você está lá, você pergunta para os pais, né, como que é a qualidade de convívio. Né? A mãe, por exemplo, que não faz atividade fora, né, e trabalha em casa, fica o tempo todo com ele. Eu que fico. Né? Aí você pergunta o que você está fazendo. Ela fica, mas ela está ali fazendo almoço, atendendo o telefone, está ali fazendo unha e tudo. Então, a criança está conversando com ela está lá. É bem capaz de fazer. Estou indo pular a janela. Tá bom. Então, pulei. É esse? Não, né? Porque aí a criança, ela percebe a necessidade de ser amada. Exato. E aí ela começa, às vezes, a criar situações que são transtornos para chamar a atenção. Sem dúvida. Né? Não é só fazer coisas que não estariam dentro do padrão, e aí é rejeitar mesmo a maternidade, a paternidade, o amor, Sim. porque quer ser amado, né? Sim. E aí entra a questão da adolescência, Sim. da alta... do pertencimento. De encontrar seus grupos, Sim. e não encontrar. E como que você deixa um adolescente desse, né, livre no mundo, que é o que deve ser feito, né, dentro desse excesso de coisas, se você não tem valor em sem casa... valor, sem estrutura formada. Né? A educação não é um aprisionamento, né? Pelo contrário, a gente sabe que é difícil, mas a gente cria filho para o mundo. Né? Eu vejo meu pequeno lá, ele está com 9 anos, mas eu brinco assim que ele está na pré-adolescência. O bichinho está crescendo e vai, o coração fica. Minha vontade era ficar debaixo da minha asa, mas não posso. Né? Tem que ir deixando. Mas eu tenho que ter segurança de quê? Daquilo que eu acreditei, que ninguém nunca me tira, que foi a herança que meus pais deixaram para mim. Né? No sentido de os valores que eles me proporcionaram de vida, o legado, né, que meus pais sempre, como se diz, assim, colocaram uma importância muito grande, né, para isso, e que eu acho que é fundamental. Se você não tiver, a gente não vive, não desenvolve, não cresce, se a gente não tiver consistência e base sólida. Né? Tudo na vida é uma construção. E hoje, no mundo da facilidade, né, você toca no botão, transformou. Formei. Porque apertei o botão, ganhei um emprego. Não é assim. Hoje os jovens não conseguem esperar. Por isso que vem os vazios também. Né? É tudo para ontem. Né? Essa velocidade 2 vezes, né, no telefone, que é isso que a gente está fazendo aqui, que é uma coisa que... Quer coisa mais rica do que isso? Essa troca de conhecimento, de esse olhar, né, esse estar próximo. E eu estou muito feliz de estar com você aqui, né, como psicóloga, porque a gente pode se aprofundar no que é mais importante, que é o ser humano, né? Sim. O ser humano de verdade, olhar para a nossa alma e entender as nossas dores. E é o que mais hoje tem acontecido, né? A gente tem um índice de suicídio altíssimo, a gente tem um índice de separação altíssimo. Sim. E eu percebo, Fê, não sei se você concorda com isso, que o mundo, a história é cíclica. Então, o que a gente colhe hoje vem em consequência daquilo que nós fomos. Então, eu estou com 55 anos, a gente tem uma certa proximidade, convivemos muito tempo juntas, mas nós tínhamos pais que tinham um padrão de comportamento com quase todos os filhos. Sim. E o que eu percebo é que os jovens, os filhos de pessoas mais jovens, que seriam aproximadamente entre 40 anos, 35 anos, que são esses jovens que estão aí um pouco perdidos, né? Essas crianças perdidas, porque já é um padrão completamente diferente. Por exemplo, a separação já existia, mas normalmente os pais se separavam, os filhos obrigatoriamente ficavam com a mãe. Sim. Hoje já tem essa história de guarda compartilhada. Até que ponto que isso é bom e até que ponto que isso é ruim? Eu vejo pessoas que têm guarda compartilhada, no dia que é para ficar comigo, ele faz tudo com a criança para competir com o outro. Sim. E aí a criança passa a ser o objeto de troca. Que é muito triste, isso, né? Você percebe isso? Percebo muito no consultório, é inclusive que a gente trabalha muito, né? A gente vê muito casais, né, separados, e principalmente, às vezes, né, eu brinco muito no consultório que chega muito com os casais para mim. Às vezes chegam,
né? Falar, viemos aqui separar, né? Eu até brinco, não separa ninguém, vai procurar advogado. No que a gente vai trabalhar aqui é outra coisa, né? Mas é interessante ver isso, assim, como que essa ideia, até de maturidade mesmo, é muito diferenciada, né? De épocas para trás. Né? Então, hoje existe essa competitividade e existe o seguinte, né? Até mesmo quando uma das duas partes querem e falam, não, ok, né? A separação é melhor, existe essa competitividade. E quem sai perdendo, na maioria dos casos? As crianças. As crianças. Né? E aí eu falo que, outro dia até eu dei uma entrevista, né, falando sobre a separação, que uma das coisas mais importantes é o seguinte, né, quem são os adultos é o casal. Então, eles têm que entender que, de certa forma, a criança ali é um elo para o resto da vida. É claro que tem casos, né, que não dá de jeito nenhum, mas se houver, né, um vínculo a nível, pelo menos, de respeito para a criança entender o significado de uma família, isso é importantíssimo. Né? Porque ela vai levar ali, né? Os pais ali estão separados, mas existe um respeito, existe, né, uma troca, né? Existe algo. É muito difícil, mas a gente vê, né, alguns por aí. Superar os seus próprios sentimentos, o seu ego, a sua vaidade, a sua competição com o outro, o que foi que aconteceu no relacionamento. Claro. Ele pode ter sido um péssimo marido, ok? Não era, né, o homem ideal para você, ok? Mas é o pai do seu filho. E como pai, como que funciona? Né? E como pai, como que é? Porque senão a gente fica muito voltado, né, para essa escuta também, do lado de, porque o fulano de tal não presta, porque o fulano de tal fez isso, peraí, né? E então, a criança está ali perdida no meio. Exatamente. Né? Então, como pai, como mãe, o que é que você está trazendo de benefício também, né, para mostrar para o outro que pode se virar o jogo? Porque aí você está jogando o mesmo jogo. Né? E a gente vê um resultado muito bacana nisso, né? Quando filhos saudáveis, né, dentro de separação, crescem, se você tiver uma maturidade, né, ali das duas partes, nem sempre é possível, né, mas quando há possibilidade... Menos uma parte, ou pelo menos uma parte, exatamente. Fernanda, vou dar um exemplo aqui. Separei e tenho filho com a minha ex-esposa. Sim. Quais dicas que você daria para mim? Uma das coisas mais importantes, né, em primeiro lugar, vá fazer uma terapia para você entender qual foi a causa da separação. Para não repetir. Para não repetir. Primeiro, porque ninguém é culpado de nada sozinho. Né? Então, separei da fulana de tal lá, Fernanda, porque não dava. É um denominador comum, né? Então, assim, ela era muito difícil. Muito chata, difícil, ok. Mas qual foi a sua participação? Não, com certeza. Se ela era difícil, você também Exato. Né? Então, assim, sempre tem esses dois lados. Então, o primeiro passo é a gente buscar isso que a Tássia falou no início, né? Um autoconhecimento para a gente entender. Né? E a gente tem todo o direito, né? Hoje a gente vê cada vez mais com essa busca de conhecimento e com essa liberdade a nível de maturidade emocional. De mudar de ideia, né? De mudar de ideia, porque realmente às vezes não dá certo, né? Tem grandes amigos que se casam e depois vê que não deu certo como marido e mulher. É verdade. Né? Tem pessoas que, às vezes, as pessoas falam assim, mas né, não conheço muito tempo, namorei 3 meses, casei, por isso que não deu certo. Não, tem pessoas que namoram pouquíssimo tempo, você vai fazendo uma construção. Né? Então, o processo de autoconhecimento, primeiro, é de extrema importância. Segundo, pensar sempre no seu filho. Né? Porque aí sim você vai pensar o que eu gostaria que essa criança vivenciasse, que quando ela parasse para pensar, quem é meu pai e quem é minha mãe? Porque aí sim você vai começar a mudar seu comportamento. Aí a gente para, né, de falar mal um do outro, a gente para de colocar questões dessa questão de alienação parental, né, que na realidade hoje em dia a gente vê muito, mas eu falo que é uma coisa assim muito antiga, né? Eu fico questionando hoje, né, com a inteligência, com a tecnologia, com o acesso, com as possibilidades, como que pessoas pensam tão pequenos e até em destruir a vida da próprio filho ou da filha, nesse sentido, sem ter muitas vezes a intenção, mas que acontece, né? E também tem uma coisa que, como você fez o intercâmbio, provavelmente você ouviu muita coisa que você nunca tinha ouvido aqui, né? E lá eu ouvi um negócio que chama Heal Your Emotions, né? Quando eu terminei e eu procurava algum conteúdo sobre relacionamento, término de relacionamento, eles sempre falavam assim, cicatrize suas feridas primeiro, para depois você ir atrás. Exato. Aqui a gente ouve muito de... A fila anda. A fila anda, você supera, tipo... Que não é muito bem, não, né? A fila anda quando você está estruturado. A questão é isso que a Tássia falou, a gente vai continuar o quê? Repetindo erros. Né? E, na realidade, não só você amadurece quando você cura suas feridas, porque aí você vai entender qual foi meu processo de participação, tanto dentro dessa idealização desse casamento, dentro da própria separação, né? E qual que é a minha escolha a partir de agora? Porque se você não enxerga o que estava errado, isso é no processo de vida, né, da gente. A gente aprende com os erros, claro. Está tudo certo isso. O pior conselho que eu recebi depois de um término uma vez foi you get over by getting under, né? Que é tipo, praticamente a fila anda, né? Que você esquece ficando com mais pessoas. Eu não sei. Isso é um contraditório. Porque é o seguinte,
Depende, a gente estava falando de solidão. Sim. E depois ele falou sobre solitude. São coisas completamente diferentes. E as pessoas não sabem a diferença do que é solidão e solitude. A pessoa que tem autoconhecimento, ela tem a necessidade de viver a solitude. Por quê? Porque mesmo ela estando com alguém, ela tem necessidade de estar com ela própria para que ela possa, o tempo todo, se reavaliar, entender onde ela pode melhorar e estar no processo de melhoria. Sim. Quando você é um casal e você vive essa solitude, você pode deixar o outro para trás. Porque o outro não está crescendo emocionalmente no mesmo ritmo que você. E aí, quando você tem maturidade, é muito bacana que você chega para a pessoa e fala assim, olha, não é com você, mas agora não dá mais. Por quê? Você perde o processo de admiração porque você cresceu e a pessoa ficou lá atrás. Sim. Então, a solitude é que faz você crescer. Sim, sem dúvida. Olhar para você no espelho sozinho. E quando você está o tempo todo vivendo com outras pessoas, você não está vivendo, você está se anestesiando. Então, quando você vê uma pessoa muito madura, que ela já sofreu o suficiente na vida e já entende o que ela quer e o que ela não quer e pratica o que ela não quer, sabe dizer não, rapidamente ela se envolve em outro relacionamento. Com certeza. Porque ela está pronta. E faz escolhas. E aí, às vezes, é até difícil engrenar, né, no relacionamento. Por quê? Porque aí, depois que você passou por tudo isso, você fala assim, não, eu quero daqui para melhor, porque aí você vai se conhecendo mais também. Né? Melhor no sentido mesmo de conhecimento, E aí de coisas que você sabe. Subindo. A régua vai subindo, vai ficando mais difícil. Mas esse exemplo que eu dei da fila anda foi tipo, you get over by getting under com muitas pessoas. Não é você ficar focado em uma pessoa. É como se fosse para esquecer. Tipo, né? vai lá, Vamos fica com o ocupar máximo de tempo, pessoas que aí você conseguir, que você vai esquecer. Aí vai dar um vazio danado depois. Dá um vazio, E o que você falou Vai dar um vazio danado. de quem se conhece, precisa desse tempo sozinho para revisitar o que viveu. Eu vejo muito isso, porque às vezes eu vivo uma semana intensa, eu preciso de, sei lá, 1, 2 dias ali para eu pensar o que aconteceu. Sim. Entendeu? Para eu ver se faz sentido tudo que aconteceu, se eu quero que repita, se eu quero que não repita. A gente trabalha muito em casal com isso, né? No sentido, assim, o casal, a gente casa, é claro que a gente abre, né, mão de algumas coisas, vive pelo outro. Mas dependendo do perfil de cada um, muitas vezes você se anula completamente para viver pelo outro. E eu brinco muito com essa questão, assim, que o casal ele precisa também ter sua individualidade. Né? O dia de sair com os amigos, tomar chá com as amigas, né? Sair para jantar, cada um com a sua individualidade, para você não perder essa essência de ter o prazer de ter sua melhor companhia em primeiro lugar. Para depois o outro. Exato. Porque você tem que ser a sua melhor companhia. Né? E aí depois o outro, para agregar. Né? Saber colocar limites também, né? Deixar claro, porque se eu estou cruzando um limite e eu não sei dele, não é meu erro, né? Sim. Mas aí você explica para o pessoal, quando você faz isso, eu me sinto mal. Não é assim, para de fazer isso aí, você está fazendo tudo errado. Só, quando você fez isso aí, eu me senti igual um lixo. Você falou desse jeito comigo, me senti mal. É a comunicação assertiva. Nunca mais você faz. A gente tem uma comunicação que hoje em dia a gente vê também que os casais não têm. Qualquer coisa já começa a engrossar, Exato. Né? Não sabe falar o não positivo. Exato. O não positivo é você falar assim, olha, praticar, eu não gosto, eu não quero, eu prefiro não conviver. Mas não, aí começa só a abrir mão, vai abrindo mão, vai abrindo mão. Aí daqui a pouco explode. Aí você explode e joga no outro. Fala, o outro fez isso comigo. Você que permitiu. Aí você joga a culpa, né? Ah, tá vendo? Eu fiquei nervoso porque você já sabe que eu não quero, mas assim, você conseguiu sentar, conversar e falar assim, eu não gosto disso, eu não gosto. E quando você culpa o outro, você não melhora, né? Porque você está colocando a culpa em outra pessoa, você vai achar que você está certo sempre. E o jeito que mais funciona comigo em relacionamentos olha, você fez isso e isso. Quando você falou isso, eu me senti muito mal. Perfeito. Porque você fica assim, eu não quero fazer ela se sentir desse jeito. Terapeutizado. Você faz terapia, né? Já fiz. Ainda estou sem fazer, tem que fazer. Então volta correndo. Todos nós, né, Tássia? É verdade. Fê, você trabalha com criança, adolescente, e a continuação, né, desse sistema da família é a escola. Como que você vê o papel da escola hoje na educação das crianças? Bom, é muito amplo, né, essa questão, mas eu acho que é muito importante a gente parar para pensar, né, nisso, porque hoje em dia, com essa questão até dos pais que estão vindo, existe tanto nas escolas, e eu digo até na clínica também, muitas vezes até em outros consultórios médicos, o que a gente chama de transferência de responsabilidade. Então, eu escuto muito pais acreditando, né, que a escola é responsável pela educação dos meninos. Então, tudo joga na escola.
né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. É importantíssimo, né, o papel da escola para ter essa sustentabilidade aí de valores, de princípios. Por isso que eu falo que cada um tem a escola que merece, né? Porque quando você vai buscar uma escola para o seu filho, quando você já está mais amadurecido, você vai em busca de quê? É a escola que você mais identifica, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma confiança muito grande, né, de onde que você está, onde que você está deixando seu filho. E, é claro, entender que aquilo ali é uma extensão de casa, né? E ter essa troca. E quando a gente está falando de diálogo, de casal, eu falo muito que a participação dos pais, escola, sociedade, né, civil, todos nós, né, governantes, ainda tem que melhorar muito nessa questão de uma unificação para a gente ter, a né, mesma uma página. palavra. É igual pai e mãe. Para a filha, a gente tem que ter uma mesma autoridade, né? O trilho desanda, se caso um ficar tirando a autoridade do outro. E hoje a gente vê isso, né? A gente vive, né, no país que existem alguns manejos dessa forma, nas escolas existem, dentro de casa existe. Então, eu acredito que essa unificação, né, no sentido mesmo de pensamentos, é claro, a gente sempre vai pensar de uma forma diferente do outro, né? Mas a gente pode colocar a nossa opinião e utilizar de várias ferramentas para uma melhor conduta, para um melhor desenvolvimento em todas as áreas, né? Assim, para até entender a grade curricular, né? Você é a primeira a chegar lá para dar palpite, para falar que psicologia tem que ter desde a infância. Lá no primário, as crianças têm que saber como dialogar, né? Educação financeira, psicologia, meditação. Atenção plena, estilo de vida. Estilo de vida. Que hoje nada mais que é o que a gente está falando, né? Tanto aqui sobre o quê? Saúde mental hoje é estilo de vida. Né? Porque a gente aprendeu isso, né? Com o tempo, aí, principalmente pós-pandemia. Né? Que isso veio à tona. Eu acho que a gente está vivendo um momento que essa unidade da palavra, do diálogo, né? Dos limites, ela está passando por um processo de reconstrução. Sim. Hoje a gente tem coisas que não existiam antes. Quando a gente fala, por exemplo, de gênero, Sim. Quando a gente fala de escolhas. Isso, às vezes, eu não tenho mais criança. Meus filhos são adultos. Eu não passei por isso. Mas quando eu penso na possibilidade, quando eu tiver netos, como que vai ser, eu vejo uma necessidade de buscar entender tudo isso. Então, às vezes, eu procuro entender. Sim. Converso com vários outros profissionais, como você. Até na época, eu lembro que quando eu estava com a mentoria com o Dr. Augusto Cury, um caso que apareceu na televisão, apareceu, né, num programa de peso, falando sobre uma criança que os pais, no Brasil, uma das primeiras, que os pais tinham aceitado ela trocar de gênero. Como que uma criança de 12 anos já pode fazer essa escolha juridicamente e os pais acolherem isso? Isso, para mim, é muito complicado. Aí eu fui perguntar para ele, psiquiatra renomado, doutor Augusto Cury, me explica, porque eu não consigo entender. E, infelizmente, é uma especialização que ainda poucas pessoas têm no Brasil. Sim, pouquíssimas. Né? Ainda no Brasil, ainda não tem pessoas com essa formação. Na Europa já existe. Não tem gente, assim, se você quer uma dica, inclusive, para você se especializar, é uma área que hoje as pessoas buscam e eu, por exemplo, se eu receber, hoje eu não tenho um atendimento individual, mas se eu recebo um atendimento com essa abordagem, eu não posso acolher, porque eu não sei nem quem hoje consegue fazer. E aí, uma conversa que eu tive com ele muito profunda nesse assunto, ele me colocou o ponto de vista dele, como psiquiatra, médico e psicólogo. Eu sei que isso é muito controverso hoje em dia. Sim. Mas a minha opinião é: você nasce com o sexo feminino ou masculino. Sim. A sua escolha pode ser diferente. Sim. Mas como que hoje essa história de que você, por exemplo, banheiro, né? Banheiro em conjunto, não consigo entender isso. Você já passa por isso? Como é que você percebe isso? Você tem filho mais jovem? Sim, eu tenho um de 9, né? Então a gente vê isso assim até no consultório, né? Assim, não tem, existe muito, né? Eu tenho alguns casos, mas eu acho que essa diversidade de gênero, em primeiro momento, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão da conceituação, o que é confuso até para nós profissionais mesmo, né? Porque tem muita coisa que é novo, né? Então, assim, a gente tem que saber primeiro, né? O que é, assim, identidade de gênero, o que é expressão de gênero, o que é orientação sexual, o que é sexo biológico, né? Dentro disso, a gente tem
uma infinidade, né, de termos, o que se usa, e que a gente precisa não só entender, mas a gente precisa também clarear para a população, porque hoje o que a gente vê, né, por exemplo, nas escolas, que você perguntou em relação a essa questão de diversidade de gênero, eu acho que é muito importante colocar, né, para entender o que significa, para a gente entender, em primeiro lugar, o que é o respeito, porque antes disso, de entender esse tipo de coisa, a gente tem que entender o que é se reconhecer. Então, você ter o respeito pelo outro e abrir o acesso ao diálogo, tanto em escola quanto espaços, né, de conversa, é exatamente a gente poder se reconhecer e se respeitar para a gente entender o que está acontecendo. É o tal do bullying nas escolas, né, que se faz tanto, mas não deveriam se fazer. Né, exatamente por quê? Porque todos nós somos diferentes, independente da identidade de gênero, tem outras questões também, né? Então, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com essa conceituação e entender o que significa. Porque sexo você nasce, né? Você nasce menino ou menina. E alguns, pouquíssimos casos, raros casos, né? Biologicamente. Tem, né, os dois sexos aí. Mas aí, através disso, né, essa questão das identificações de gênero. Então, como que a pessoa se sente dentro do sexo feminino? Ela se sente um homem dentro do sexo feminino? E existe muito isso. E aí, hoje em dia, o que é questionado muito é em relação à criança, né, e adolescente. Não é que a criança não sabe o que quer. A gente tem que tomar muito cuidado com o que significa indução, desenvolvimento humano e indução. Né? Porque o que mais acontece é o quê? Existe um desenvolvimento humano. Cada criança, todos nós já fomos criança, temos um desenvolvimento e ainda uma maturação para chegar. A gente tem um processo. Tudo na vida é um processo. Né? Então, a gente tem essa amplitude aí para a gente poder entender o que a criança vai desenvolver para ela chegar lá e depois, no futuro, entender o que está acontecendo e aí fazer escolhas, etc. Né? Mas, antes disso, precisa se trabalhar muito outras questões, porque não é só um desejo, me sentir assim, eu só senti vontade de vestir hoje uma roupa de homem. Né? Não, tem várias outras questões. Né? Exatamente. E esses pais estão sendo muito ausentes, né? Muito ausentes, porque muito negligentes. Negligente, a moda, né? Não, acho que agora tudo pode, então Exato. deixa... Então, eu começo a perceber isso. E eu falo assim, gente, o mundo se perdeu. Sim, porque o que acontece com os pais, né? Eles acontece se sentem muito acuados. E o que a gente mais vê no consultório, raríssimos casos que os pais chegam no consultório para ter uma abertura de buscar informações e orientações em relação ao que está acontecendo com a criança, para a gente seguir um caminho de tranquilidade dentro do desenvolvimento que ela vai ter. Né? Descobrir se é gay ou se não é, ou se ela tem essa questão do dedo, do que é cisgênero, do que é transgênero, vai depender muito. Mas os pais, pouquíssimos casos, chegam lá para buscar esse conhecimento. Deixa a coisa acontecer. Deixa acontecer, ou pior, eles chegam para o quê? Para reprimir. E aí uma criança dessa, que se sente com uma identidade de gênero diferente do sexo biológico, por exemplo, né, vai desenvolver isso... Já existe um sofrimento interno humano. A gente tem que pensar no sofrimento. Mais tarde, vai ser um efeito devastador na cabeça dessa pessoa. E é o que mais acontece. E a gente está com um índice também cada vez mais alto de jovens e adolescentes se suicidando, né? Sim. Porque a pressão é muito grande. Muito grande. Social, religiosa. Enfim, são muitas outras coisas aí também que são envolvidas, sem dúvida, nessa escolha. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu não sentia... desejo por mulher nem por homem. Eu achava que eu era errado, porque eu via meus amigos, talvez eles tiveram uma sexualização muito cedo, que eu não tive em casa. Muito amigo meu, o tio levou pro bordel para perder a virgindade aos 13, 14 anos. Então, você estava lá brincando ainda. Eles já sexualizavam as mulheres, eles já olhavam de forma diferente, já tentavam dar um beijo e tal. E eu, com 13, 14 anos, olhava e não sentia nada. E na minha cabeça, eu estou assim... Será que eu tenho? Será que eu sou gay? Será que eu não vou sentir nada? O que é isso? 13, 14 anos. Sim. Então, você deixar uma criança de 12 anos decidir se ela quer fazer uma cirurgia para mudança de sexo... Não, isso aí é muito precoce, muito radical, muito prematuro e muito perigoso. Né? Porque ela pode ter até essa certeza, mas precisa ainda de um grau de maturação no sentido do processo. Né? Até no processo mesmo com os pais, o processo com o cliente, né? No caso, de buscar a terapia, que é essencial, né? Para chegar lá. Nesse caso que eu citei, eu entendo que não é o caso ainda da cirurgia, a pessoa tem que ser maior, mas já é a troca de nome. Existe isso, você pode trocar a identidade, colocar seu nome social. Agora, o que eu queria te perguntar é se você, hoje, com um filho de 9 anos, você acha que as escolas... elas já estão preparadas para isso. Por exemplo, na minha época tinha muita reunião de pais, e aí a gente abordava vários assuntos dentro das reuniões de pais. Como hoje eu estou completamente fora desse mundo,
Você, nas escolas que você tem conhecimento, isso já é abordado nas reuniões de pais? Ainda continua existindo essas reuniões de pais? Existe essa reunião de pais. Existe muito, eu falo que assim, é muito sutil. Existem os valores que são jogados com muita sutileza, mas não existe ainda muita clareza. Então, assim, existem escolas que isso funciona como tema, né? Esse trabalho com bullying existe muito. Então, o que eu enxergo, tá? Isso é um pensamento meu. Dentro da questão do diálogo escolar, a gente tem um grande percurso pela frente ainda. Falta um caminho longo, porque eu acho pobre, né, essa questão do diálogo mais aberto para o entendimento desse nível. Eu acho que a gente tem nós como psicólogos, inclusive, temos um débito emocional com essas questões, identidade de gênero, né, e bullying, até outras coisas. Então, a nível de preparação, eu não acredito que existe uma preparação adequada ainda. Eu acho que falta. Mas eu acho que a gente está no caminho, né? Porque existem algumas conversas. Os tabus são muito grandes. Os tabus são muito grandes. E o que impede é isso, né? É exatamente até esse tipo de conversa com medo de ser rejeitado. Não só a criança, mas os próprios pais. E, às vezes, os próprios pais até com medo da escola, de como que isso vai ser visto lá dentro, né? E não é para a gente ficar... A gente não está aqui falando, gente, de banalização, né, de nada disso. A gente está falando de uma normatização, né, no sentido de o que é o ser humano, né? O que é você se reconhecer, né? Eu vi uma entrevista outro dia, se não me engano, acho que foi Alexandre Garcia, né? Que ele fala que ele odeia quando ele vai nos hotéis e tem que preencher aquela ficha que coloca lá, né? Gênero. Aí ele coloca lá em letras garrafais. Humano. Humano. Eu achei isso sensacional, né? Porque antes disso tem esse lado, né? O que é o ser humano? O que é você como pessoa, né? E aí a gente tem que trabalhar muito isso ainda, né? A gente está muito... Esse tema das escolas, eu comecei a observar que, aos poucos, tipo, a religião foi sendo banida da escola, meio jogada de lado ali, desaparecendo em algumas, e a sexualização crescendo ali, talvez num período que não fosse algo importante. Mas né? de uma forma velada, né? Velada. Porque não existe nenhuma matéria sobre sexualidade nas Exato, escolas. tem essa velada. Então, é um livrinho que fala... E é o que hoje que a gente vê com a tecnologia, né? Você vê um filme infantil, acha que aquilo ali é super leve. Na hora que você vai ter um olhar um pouco mais aprofundado, é perigoso. As sutilezas. É por isso que eu falo que, assim, hoje em dia, né, nós que temos filhos pequenos, o que você puder postergar, né? Outro dia meu pequeno estava, que dia que você vai me dar um celular? Porque com ele, tão cedo eu não vou te dar. Quando eu fizer 10, eu falei, imaginei, né? Tadinho, se der, pode ser até os 12, 13, enquanto der, eu vou deixar. E os amigos dele já têm? Alguns têm, né? É claro que alguns por necessidade, né? De alguma forma, outros porque tem mesmo. E o que eu vejo no consultório é um abuso dessa liberdade. Porque o que acontece nos jogos é isso, né? É impressionante. Às vezes, quem não tem criança ou quem não participa acha que é exagero que a gente coloca. Gente, mas isso muda a formatação neural. É impressionante, assim. As crianças, os adolescentes, eles se excitam, eles ficam enlouquecidos. É muita informação, é muita tela, é muita adrenalina, é muito tiro, é muito colega. Aí eles falam alto e muda completamente, né? E aí, depois, quando isso acaba, vem os sintomas de agressividade, né? Então, assim, é claro que hoje a gente tem que ter uma flexibilização muito grande, né? Porque, por exemplo, meu filho de 9 anos, ele já está começando a jogar, alguns jogos eu deixo, tem uma limitação só final de semana, né? Mas, assim, a gente vê que se a gente não tiver esse olhar atento, e vicia, a gente não está com o celular, essa questão de mensagem, a gente não fica, né, o tempo todo, por que eles não vão nos jogos que dão adrenalina também? Né? Então, a gente tem que deixar, porque isso faz parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, mas a gente tem que tomar muito cuidado. O esporte é fundamental. Fundamental. Eu não passei por isso, apesar de que na época já tinha alguns jogos. Meu filho está com 37 anos. Mas outro dia a gente estava conversando e ele me falou que tem alguns amigos da idade dele que eles, no final de semana, eles encontram para eles fazerem um campeonato de jogos. E que eles, nessa idade de 35, 36, 37... eles apostam dinheiro, etc. e tal, e são extremamente viciados mesmo. Sim. E ele desconhece essa realidade, porque ele cresceu fazendo esporte, andando de patins, andando de skate na rua, sim, jogando bola na rua, brincando, convivendo, né? E ele nunca se interessou. Eu lembro que quando eu comprei o computador em casa a primeira vez, eu achei que ele fosse gostar. Sim. Né? Nossa, você vai ter um computador. Ele nem ligava. Não queria saber de computador. Existia já
dentro dele o prazer em outras Claro, coisas, né? e isso, esse prazer, né, não é que a gente coloca, esse prazer é vivenciado, é o que a gente fala, né, dos prazeres que a gente tem na vida, de viagem, né, da influência dos pais, né, nisso pais. tudo. Então, assim, hoje eu falo mesmo, né, como eu pequeno, assim, todas as obrigações em primeiro lugar, e ele mantém os esportes dele, né, agora ele está fascinado, né, e ele sempre teve esse dom, ele adora desenhar, pintar. Coloquei ele numa aula de pintura como artista plástica, bacanérrimo. Então, assim, é maravilhoso. Você vê que o processo é diferente. Ele fica lá pintando, né, o lado criativo. Ele não vê as 2, 3 horas passarem, né? Escutando música clássica, e tem lá um idoso do lado dele, tem uma criança menor do que ele, tem um jovem. Esse ambiente é tão rico, né, que você vê assim, Criando existe o alguma outro coisa lado, também, né? criando algo, né? E tendo esse espaço para a criatividade, né? Que os jogos, às vezes, muitas Mas eu vezes, percebo tampona. também uma consciência maior dessa turma que está vendo isso acontecer. Sim. Né? O Julinho, por exemplo, é muito consciente. Você está com 33. 33. Sim. Provavelmente, ele já com essa consciência, Sem dúvida. ele já vai ser um pai diferente. Então, o que eu estava falando, né? A sociedade é cíclica. Sim. Eu acredito que a próxima década vai ser muito melhor. Sim. A gente vai pular esse espaço dessas pessoas que se sentiram... Porque, de certa forma, né, as campanhas falam Setembro Amarelo, fala sobre o índice de suicídio, fala sobre as questões que estão acontecendo com os jovens hoje. Então, isso tudo vai trazendo uma consciência de necessidade de mudança. Sem dúvida. Você vê hoje as pessoas antes, né? Antes ninguém ia à igreja. Sim. Quando ia, que falava assim, aquele ali é crente. Exato. Ninguém queria saber de ir na igreja. Hoje em dia, todo mundo É voltado para isso, não né? fala assim, eu participo de uma célula. Sim. Gente, eu fiz É a busca célula. de uma espiritualidade, né? Que seja a Não, fé que seja, mas né? ficou chique Ficou, também, né? sem Onde dúvida as nenhuma. pessoas se Onde encontram. virou estilo de vida. Estilo de vida. Não. Eu lembro que eu fiz célula, né? E aí, muito tempo atrás, quando eu frequentei uma certa igreja, e era coisa... Quase ninguém fazia aquilo. Hoje em dia, todo mundo faz. A igreja católica, evangélica, todas elas Sim. fazem os estudos bíblicos em casa. Sim, e em proporções de grandes, receber né? as pessoas. Exato. Virou uma questão social, Exato. né? Aí eu tenho algumas amigas que falam assim, vocês vão lá comigo na célula, tem um monte de coisa de gente interessante. Exato. Não vai, né? Tem a célula dos solteiros, a célula dos casados. Promoção de encontros, né? É isso Promoção de mesmo. encontros. Eu gosto de pensar que, igual você falou assim, o Julinho é consciente e tal. Eu gosto de prestar atenção. Sim. Assim, por que eles estão me mostrando esse comercial aqui? Qual que é o objetivo final, Sim. entendeu? Por que nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão puxando muito esse negócio de gênero e tal, até forçando um pouco, incomodando muito os pais tradicionais lá. E eu estava vendo um médico americano falando, ele falou que poucos anos atrás tinha, eu acho que 2 caras nos Estados Unidos que faziam essa mudança de sexo, de cirurgia. Hoje em dia, você olha no mapa, tá cheio. Por quê? Porque eles recebem muito mais por essa cirurgia do que por uma cirurgia comum. Ele falou assim, você vai fazer uma cirurgia de coração, sei lá, $5.000. Você vai fazer uma transição de sexo, é tipo $27.000. Eu não lembro os valores, mas é uma coisa muito diferente. E é discrepante demais, né? Então, às vezes, você vai consultar com um médico que você acha que ele vai te aconselhar, Ele vai querer... ele está pensando no que ele vai ganhar financeiramente ali. Ele não está nem aí pro seu filho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso em todas as profissões, em todas as profissões. E a medicina, infelizmente, né, a gente tem percebido isso. Eu vivi esses dias uma situação bem próxima. A minha filha quebrou o pé, nós já fomos em 3 médicos diferentes e em 5 semanas a gente teve 3 diagnósticos diferentes. E, inclusive, imediatamente uma cirurgia. Aí eu peguei e falei para o médico assim, doutor, todo respeito, nós estamos aqui, vamos fazer aqui uma suposição. Estamos na pandemia, os hospitais estão todos fechados, não tem condição de marcar essa cirurgia, ela é uma cirurgia urgente, existe uma forma que esse pé vai se recuperar sem a cirurgia? Houve algum rompimento de ligamento, algo realmente sério para que a gente marque essa cirurgia para depois de amanhã? Aí ele falou assim, veja bem, nós não estamos na pandemia, os hospitais não estão fechados. Eu falei assim, veja bem,
Veja bem, o senhor não está entendendo. Eu estou perguntando, porque eu já quebrei meu pé, já quebrei meu braço, já quebrei um monte de coisa. E eu, há 20 e tantos anos atrás, você se lembra daquele acidente que eu tive? Sim, eu lembro. Os médicos queriam me operar e eu até hoje nunca operei. operou. Então, ou seja, fiz outros tratamentos paliativos. Existe a necessidade de cirurgia, porque cirurgia, você entra no hospital, é risco. Sem dúvida. É infecção, Sem dúvida. é ter algum problema. Eu tenho pânico, eu não quero entrar no hospital para nada. Sim, o quanto Aí, menos a gente ele puder, pegou e falou assim melhor. para mim assim, não, o que você está falando faz sentido. Realmente pode sim haver uma outra forma, criar um calo ósseo, não vai ter necessidade de cirurgia. Mas daqui 5 ou 10 anos, talvez ela tenha osteoporose. Talvez. Talvez. Aí eu falei assim, daqui 5 ou 10 anos a medicina vai estar tão avançada Exato. que eu também nem sei o que vai fazer. Então, está resolvido. Não precisa fazer cirurgia. Ansiedade até nos tratamentos, Ansiedade, né? nos tratamentos. Não, aí então é uma coisa, né? Quanto era? Aí eu falei assim, o plano cobre? Não. Aí ele falou assim, não, porque o plano precisa analisar. Então a gente entra, olha que coisa, gente, isso daqui é quase uma denúncia, tá? A gente faz o seguinte, você entra pelo pronto-socorro, e aí eu falo que é por urgência, e aí eu entro para a sala de cirurgia e opero. 2 absurdo. dias. Sim. Um absurdo. Absurdo, total. Absurdo. É. Então, assim... E acontece, né? tem Claro que não são tem todos. que denunciar. Agora, Tem. e não existe... Eu, por exemplo, eu não quero tomar essa dor para mim, porque vai me dar uma dor de cabeça tão Sem grande. dúvida nenhuma. Nem falar o nome de quem foi. Claro. Mas, enfim, isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode perder o poder de não só indignar, mas de falar assim, deixa aí, esse aí eu deixo Esse ir aí e eu vamos deixo procurar, pro outro. né? E aí, essa busca, né? A minha conclusão como mãe e como psicóloga. A minha filha está com 29 anos. Pô, a gente já sai de uma pandemia, a gente já está com um monte de coisa aí, querendo voltar à vida normal. Uma cirurgia dessa ia colocar ela 3 meses numa cama, Nossa. sem necessidade. Ou seja, o médico não está pensando no ser humano. Sim, Ele tá faltou o pensando humano, né? no bolso dele, de Sim. quanto que ele vai faturar. E aí já entram as questões, né? Assim, é a questão da ética também, né? ética. Que infelizmente são poucos, mas acontece. Está se perdendo, né? Isso está se perdendo. Você vai no médico, fala que você está sob pressão, estressado, ele já Remédio. te passa um remédio. Sim. É o que eu falei de você prestar atenção e analisar o que está sendo vendido Sem para você e dúvida. por quê, né? Bebida alcoólica, mesma coisa. O que eles estão tentando te vender isso toda hora? O que eles querem com isso no final? Às vezes até um pouco pensar como uma teoria da conspiração Sim. mesmo. Porque nos últimos anos eles estão tão certos em tanta coisa que nem é teoria da conspiração Sim. mais, né? Não, a gente não imagina o que a tecnologia faz conosco e a gente ainda nem sabe, né? E é isso, essa indução, esse poder da manipulação, porque existe, Eu né? tenho uma dúvida que eu sempre tive ela. Aí eu falei assim, quando eu ver uma psicóloga aqui especializada em criança, em família e tal, eu vou perguntar a ela. Eu sempre não, até uns 14 anos de idade, eu fui disciplinado Sim. ao modo antigo, né? Correada, chinelada. Eu também. Eu também. Depois dos 14, aí minha mãe começou a usar uma outra forma, que era castigo. Sim. Eu ficar sem sair de casa, que era até pior. O que isso pode ter me afetado? Porque às vezes eu não estou ciente disso. Sim. Aí é o que eu falo, né? A terapia é o melhor investimento para a gente descobrir isso. Mas aí tem também o estigma. Porque a gente fala assim, né? Igual a gente brincou que eu também. Eu apanhei, mas meus não pais não. trabalhavam o tempo todo. Mas e às aí vezes você não tinha sabe. uma qualidade de Você é contato. psicólogo. Não, mas a gente identifica, né? Tem uma qualidade de contato boa, trabalhavam o tempo todo. E naquela época, talvez nem palmada precisava muito, era o olhar. Era o olhar. Meu pai e minha mãe olhava para mim na hora que parava na hora, não precisava dizer mais nada, né? Então, assim, hoje, né, eu brinco com a minha irmã, somos frutos aí, né, de uma educação dessa forma e que a gente está aí, viva, né, e bem-sucedida, né, e cada uma com as suas particularidades, mas que é claro que tem a questão dos valores, né? Dentro disso tinha outras questões de valores. Então, assim, hoje é muito polêmico, né? Porque pode dar palmada, não pode dar palmada, pode dar castigo. Essa coisa da psicologia positiva, que eu acho que é muito bacana, sou muito a favor, mas com limites também, porque existe essa libertinagem também de tudo pode. Por quê? Uma ansiedade imatura de pais imaturos de querer dar felicidade total para os seus filhos, né? E não privá-los, e não falar não, e aí fica complicado, né? Então, assim, você vai perceber ao longo do tempo aí algum resíduo que talvez isso tenha te deixado, né? Por exemplo, existem pessoas que têm efeitos traumáticos aí severos, mas com punições muito severas e de como que você recebe,
né? Mas E tudo se existe, depende tudo da depende, é porque forma. cada caso, né? Então, é na terapia, mas Lá em casa, você está lá em no casa caminho que aí, lá tranquilo, em não tem casa muito que mais trauma, apanhou não? fui eu e vou te falar, não ficou trauma nenhum, viu? Pois é. Ah, eu apanhei muito também. E eu ainda repeti essa história, porque fui mãe muito cedo, e até os 17 anos a correia queimou lá em casa. Sim, correia, doía, né? Correia. E é o que você falou, né? A mão, Chinelada. chinelada. Que às vezes E eu nem sei se eu ia fazer diferente, viu? tinha um motivo, né? Não era... Eu fazia as coisas sabendo que eu ia apanhar mais tarde. Sim, sim. Então, eu sabia que estava errado e ainda fazia. Não é uma Você violência imagina? gratuita, né? Não, você não era. imagina. É isso. Não, e também não é violência às vezes, né? É por isso que eu falo dessa É um violência, porque hoje em tapa dia na o termo que está bunda. usando é isso, né? Não pode bater porque vai espancar. Não é uma violência, né? É o assim, limite. é o limite, porque tem hora que você tem que conter. Né? Você está lá, né, discutindo às vezes com seu filho, e é isso. Nós que somos adultos, hoje a gente vê muito isso, né? Essa briga de igual para igual. Os pais se equiparam aos filhos e aí a coisa desanda. Autoridade. A gente teve um momento com o Geraldo Rufino, foi sensacional. Ele falou assim, olha, aqui é o seguinte, coração de mãe, Disciplina cubana. disciplina, Não, democracia cubana. democracia cubana. É. Então, assim, autoridade. Exato, É não, tem é que não. Sim, é sim. Não adianta. Exato. E aí a criança também manipula muito, ela faz Sim. chantagem emocional, e a coisa Sim. toda. Não é fácil, não. Eu vi você falando no início que você queria voltar uns 20 anos atrás para Sim. desfrutar disso tudo. Eu fico assim, eu queria voltar uns 50 anos atrás para eu ter menos informação. Sim. E, sei lá, vive numa vila, uma esposa, 10 filhos, vida uma tranquila. comunidade. Você fala isso aqui, hein? Muita, ó. tem- Daqui a pouco tá mudando lá. pior- Exatamente. não te consigo, contar. não. Mas Realização se eu de pudesse... Ou fuga. Se eu pudesse Ou fuga. voltar no tempo, talvez eu voltaria. Não, entendeu? eu gosto das comunidades lá nos Estados Unidos que se fecham, Sim. entendeu? As crianças Aí não vão não. pra escola Mas mais. é porque hoje a gente tem maturidade, né? De enxergar as coisas ruins, né? Tanto saber negativas, escolher. saber escolher. Né? Porque a gente tendo acesso a isso, com a maturidade que a gente tem, né? E que hoje em dia fica mais difícil, porque essa geração já veio com esse tanto de conhecimento. A gente já lidou com a falta. Né? Na época lá de estudar, quando você não tinha enciclopédia Mirador, você tinha que ir lá na biblioteca pública para buscar, estudar, Fazer o né? trabalho fazer o na escola. trabalho, criar. Mas hoje aí, você aperta lá, apareceu Com tudo. esse excesso de informação, também tem um excesso de informação na criação dos filhos. Sim. Então, quando você vê... É igual dieta. Você abre o Instagram lá, tem assim, evite ovos. Aí você tá assim, nossa, evitar ovo. Aí você abre lá, não coma Exato. carne vermelha. Carboidrato. Nossa Senhora. Sim. Aí vegetal é para vaca. Meu Deus, o que eu vou comer? E tem um excesso de informação Tem. em criação de filho também. Sim, e isso é muito perigoso, porque hoje tem regra para tudo. Por isso que eu brinquei com você, quando você fala assim, dá uma dica. Eu falei, isso é perigoso, porque hoje, principalmente na nossa, né, profissão, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque hoje todo mundo tem autoridade para falar o que quer e o que acredita que é correto. Né? Então, hoje eu vejo absurdos na internet, né, falando de coisas da nossa área, de gente que talvez nem é da nossa área. E aí você Mas fala, sim. meu Deus, né, onde que a gente vai chegar? Mas aí é aquilo. É a gente ter a certeza daquilo que a gente não quer, em primeiro lugar, da gente saber fazer as escolhas e nunca perder a capacidade de indignar de algo que está até acontecendo, mas da gente refletir e ter esse acesso, né, a essa discussão, a esses encontros aí para a gente ampliar. O mais difícil que é aquilo que ninguém quer fazer, né? Exatamente. É a denúncia, é o diálogo aberto, Exato. olho no olho, isso dentro do mundo empresarial, dentro da Sim. família, dentro da sociedade, com os amigos, né? Então fica todo mundo querendo só agradar. E às vezes é uma coisa que eu sempre ouvi na minha casa e que eu adoto, né? A gente só fala aquilo que não é bom para quem a gente ama, Claro. né? Porque Sim. senão você não está importando com a Exato. pessoa. Exatamente. Isso é um problema meu. Sim. E não, aí quando você ama, você fala, mas ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir. Eu te dei o poder supremo que você vai... Tem algumas coisas que você falar aqui, elas vão acontecer em família hoje, na criação dos filhos. Você falou, todos os pais vão receber agora e vão mudar essas atitudes, vão começar a fazer o que você falar aí. Sim. O que você falaria para geral, pais. assim? Eu penso que, em primeiro lugar, a gente ser espontâneo e acreditar naquilo que você
acredita. E, Né? e também não criar tanta expectativa, porque Exato. não depende só de você. Porque não tem regra. Vai depender da personalidade Da dela. criança, né? ela Da tem a criança. personalidade Exato, dela. do desenvolvimento. Não, ela já nasce com Mas isso, dá para algumas você coisas. mitigar, né? É um sistema assim, né, complexo, que na realidade são... É igual quando a gente casa e tem filho, né? A coisa mais difícil é se educar uma criança com duas pessoas pensando diferente, vindo de histórias diferentes, querendo ter uma educação única. Já é difícil. Já é difícil. Né? Então, uma Então, você coisa, tem que pensar procura o quê? um parceiro que é compatível com você. Não, e a gente tem que sempre buscar aquilo que agrega a gente. Quer vir até mim, transborda. vamos somar. Exatamente. Falou uma transborda. coisa. Né? Porque para dividir não dá e subtrair menos ainda. É isso. Né? E uma coisa que eu acho que é importantíssimo é a gente ter o tempo para descobrir cada vez mais quem é a gente e o que a gente faz. Com os nossos, seja com nossos filhos, com nossos parceiros, a gente não tem tempo para isso. Então, ter esse tempo de qualidade, Escutar, né? De de escutar, verdade. ter uma escuta, ter um olhar, ter vivência. Porque as coisas não vêm prontas. Ter tempo, mas se você né? vivenciar, a coisa flui. Por quê? Né? Todo o processo de pessoas saudáveis emocionalmente vem de uma história de construção, independente dela ter sido sofrida ou não, porque todos nós temos nossas dores, né? Mas que seja a sua dor num processo de cura. Então, é procurar um parceiro compatível. Fazer um processo Ele com quer o um que você- manual de Com instrução. o que você é e com o que você quer. Sim, Ouvir, uma escuta ativa dos Exato. filhos, né? Tem mais alguma coisa que você acha que é mais muito aí importante? inúmeras. A gente vai ficar aqui até amanhã falando. Não, mas passa aí um pincel aí. Mas umas existe duas. uma coisa muito importante. Na sua mão você tem 5 dedos. Você vai ter 5 filhos. Mesmo você tendo tudo isso, você não pode pensar na sua cabeça Exato. que ele, como indivíduo, já não nasce com desejos, talvez, completamente diferentes dos Dos seus. seus. E aí que a Então, gente tem que frear nossas expectativas, porque a gente exatamente. quer, a gente se espelha neles. E quer que ele seja o que a gente quer. Exato. Ou que a gente não foi. Exato. Isso é a pior pressão que pode existir. Então, não E colocar isso, às vezes, pressão Não em criar como seu filho vai expectativa. ser. Não criar simplesmente expectativa. não criar ame. expectativa. Ame, exatamente. Abrace, ame, entendeu? Escute, Aceite, vivencie na espontaneidade. É isso. Porque isso ninguém te tira. A gente encerra hoje com, sabe, Com muito amor. com muito amor, porque é assim, não tem jeito. E Quem o que- dera se tivesse e o que manual. mais- Eu escuto isso no consultório todos os dias, todos querem. E o que não mais tem a regra. Não, gente mas eu percebe. pergunto que eu, junto com as informações que eu já tenho, Exato. Mas penso um isso pouco é mais. muito do homem. É, O buscando homem, conhecimento o maior. instituto maternal, o instinto maternal, ele acolhe, ele aceita. Vamos supor, tá? Uma coisa assim, só para você entender. Todo mundo quer ter um filho perfeito, né? Saudável. Se você tem um filho que nasce com um problema saúde mental, grave. não, que seja síndrome de Down. Sim. Pronto, acabou. Você já é necessário que você mude da água para o vinho. Não vai criar expectativa, porque ele não vai ter condição de te responder. Você é que vai aprender com ele. Então, isso aí eu acho que é um grande erro. A gente não tem nem que pensar Não, nisso. essas expectativas. Criar expectativa. A gente tem que Seja amar. amor, você em primeiro lugar. E aí, Amar. com certeza, você vai se tornar um pai suficientemente bom, porque perfeito não existe. Você não pode criar expectativa, mas você deve pensar sim, porque A você gente dá o pensa, seu melhor. claro. A gente pensa. Se você Sem não dúvida nenhuma, pensar, a gente você- pensa no sentido de querer o melhor. ué. Mas a gente não pode, porque senão sabe o que acontece? Quando ele vai desenvolvendo, você vai cobrando dele aquilo que Aquilo que você você projetou e que nem ele pediu. Eu consegui, assim, e tenho muita alegria, né, de ter conseguido desenvolver 2 criaturas, 2 seres humanos tão independentes. Isso é mais maravilhoso, E você né? conhece. Conheço. E o que eu fiz? Qual foi a minha receita? Claro que não existe receita. Não existe. Era fazer escolhas. Exato. Entendeu? E sempre colocar em situação de escolhas difíceis. Mas é isso que a gente falou, os valores, né? É, o assim, discernimento olha, dos valores. Você tem esse caminho e você tem esse caminho. Nenhum existe certo e errado. Se você quer esse Tem as caminho, escolhas. você pode ter isso, isso e isso. Se você quer esse caminho, Exato. você pode ter isso, E isso toda isso. escolha implica nas consequências. Nas consequências. Né? E aí eles têm que aprender a assumir a responsabilidade Eu das escolhas. sempre coloquei isso. Perfeito. Uma coisa, por exemplo, que foi para mim muito difícil. Ser mãe aos 17 anos. Foi Sim. muito difícil. Eu ganhei, mas eu perdi muita Sim. coisa. E aí, eu sempre coloquei para os meus filhos. Não façam essa escolha. Sim. E eu consegui. Sim. Então, eu estou com um filho com 37 anos, eu Sim. tenho vários amigos dos meus filhos que foram pais antes da hora, Sim. tiveram a história de vida, de certa forma, muito mais difícil. Sim. Porque não casou, né? Porque antes a gente ainda casava. Sim. Aí tem um filho, o filho já não é nem criado por ele, porque a mulher já tem outro relacionamento, já casou de Sim. novo. Então, assim, As coisas vão ele complicando. viu isso. Aí ele chegou para mim e falou assim, nossa, eu consegui.
Porque bom. grande parte dos amigos não conseguiram. Mas tá vendo que você tá... Não, eu estou falando para ele fazer escolha. Então, você Tô está orientando. Orientando, Foi uma mas coisa que você Orientando pensou com e amor orientou. e valores, mas aí a Orientando gente amor. entra com os valores. Mas, por exemplo, você teve com 17 anos, eu tenho certeza que você não arrepende disso. Claro que eu arrependo. Você arrepende? Não de ter Mesmo tido vendo filho, o mas de ter resultado tido aos agora? 17. Tido aos 17. Claro que eu arrependo. De ter tido aos 17, porque perdeu muita coisa, ganhei né? um filho, ganhei, não foi uma escolha. É. Foi uma falta de informação. Entendeu? Você não podia perguntar para ninguém sobre Era um sexo tabu. antes do Não, casamento. imagina Quando dentro de eu casa, falei então. com a minha mãe, mãe, o que você acha de sexo antes do casamento? Ela não escutou o que eu estava querendo perguntar para ela. Sim. Pecado. Foi essa a resposta. Pecado. Então vamos embora pecar. Sim. Vamos embora pecar. Você fez a escolha. Consequência. Eu perguntei ao meu pai uma vez o que era camisinha. Não, eu tinha mas uns 13 anos. mas aqui- Ele falou, depois a gente conversa. Mas hoje Até em dia, hoje. graças a Deus, a abertura é muito maior, Muito mas as maior. pessoas têm uma dificuldade disso. Até mesmo às vezes no consultório, a pessoa vai isso, né, vai até lá para uma orientação, eles têm vergonha de falar, né, ou de dizer alguma coisa, mas hoje está muito mais Hoje espontâneo. depois hoje da é muito AIDS, mais, depois das doenças sexualmente Anteriormente, transmitíveis. é. Então, eu acho que aí veio o ápice. Eu não sabia nem o que era camisinha, nem sabia se existia. Eu perguntei. Não, Meu eu pai não me sabia. falou. Há 37 anos É, atrás, imagina. se existia, eu não sabia. Eu só fui saber Se existia, eu não sabia. preservativo nos anos 80 e final de anos 80 com a AIDS. Sim. Porque aí eu falei assim, ué, existe esse negócio? Eu não sabia. Então, o que aconteceu? Eu fiquei grávida com 17 anos. Hoje, eu sou muito feliz de ter um filho. Mas o preço que eu paguei Claro. foi altíssimo. Sem dúvida. Por quê? Porque não houve informação. Sim. Então, hoje, eu tenho uma filha de 29 anos. Não é porque ela tem 29 anos que eu já acho que ela pode ter filho, porque já está com 29 anos, já está formada. Não. Eu falo com ela assim, minha filha, de jeito nenhum. Namora, escolhe, Sim. tenha certeza, case, fique casada sem filhos. Sim. Você dá acesso para ela poder, Poder né, escolher. escolher. Essa dá São as informação. escolhas que a gente faz, Agora, né? eu não consigo entender, Fê, umas mulheres hoje, ainda, com tanta informação, fazendo golpe da barriga, ainda ficando grávida. Sim, mas aí é um caso, Mulher né, de 30 anos ficando grávida, fiquei Não grávida sem sabia, querer. aí 29 é- anos, fiquei grávida sem querer, que não sabia. Não quer saber. Não quer saber. Né? Então, é a existe- historinha que conta para si mesma para E aí poder existe acreditar. ainda o inconsciente que está ali criando os desejos inconscientes e transformando eles naquilo que ele quer. Isso Sim. é puro egoísmo. Sem Eu dúvida. realmente não fiquei... Eu fiquei grávida por acidente. Mas as mulheres hoje, elas falam, eu quero uma família, Não, hoje, eu quero... né, Então, ela a fica. informação está aí para O quem quer. inconsciente manda ela fazer Sim. para que ela possa construir o sonho dela, entendeu? Sim, Independente sem se o dúvida. cara quer ou não. Sim, talvez ele nem está sabendo. Ele nem está nem sabendo. E Então, você também, como homem, né, controla um pouquinho. É sim. Bom, muito obrigada. Obrigada a Fernanda. vocês, foi uma delícia. A gente poderia ficar muito aqui gostoso. até... E vou te falar, aprendi muito com você. Ai, que coisa Muito boa. bom. É uma troca, É uma né? Eu troca. falo que tudo isso é uma troca, né? Eu queria umas 3 horas aqui para eu Não é? Vamos fazer aumentar um mais tanto um de pouquinho. perguntas. Faremos outros, né? Faremos. Inclusive tem projetos vindo no ar aí, né? A gente vai se esbarrar aí. Com certeza. E muitas Se coisas. alguém quiser consultar com você, não sei se você faz, como é que te acha? Olha, me acha pelo WhatsApp, eu trabalho, né, no Hospital Belo Horizonte, então eu atendo lá, no ambulatório, eu tenho meu consultório particular, mas pode entrar no meu Instagram e mandar um recadinho lá, ou então no meu WhatsApp, depois querendo acesso pode perguntar para vocês, e a gente vê o que Como a é que gente pode chama fazer. seu consultório? Para procurar no Google, assim. No meu Instagram, né? No Google tem, se achar consultório, mas se colocar meu nome, Fernanda Brum, no Google acha. Tanto consultório do hospital, quanto consultório que eu atendo, meu consultório particular. E hoje em dia eu atendo muito online também. Não tenha medo de fazer terapia, né? Terapia é um processo de autoconhecimento. Depois que você descobre, é um caminho sem volta. Então, está garantido.